Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vir a Ser, diálogo sobre o desenvolvimento infantil. Abri um espaço hoje, mais uma vez, para a gente conversar sobre a saúde mental das mães, que está totalmente relacionado ao desenvolvimento infantil. Estamos no Maio Furta-Cor, né, um mês aí onde está acontecendo um movimento nacional para falar sobre a saúde mental das mães. Tema muito importante que a gente precisa explorar muito e desmistificar muitas falas, né? E tenho as minhas convidadas, queridas colegas, que vão partilhar um pouquinho desse momento, falar um pouquinho das suas experiências. E a Ana Paula, que embora seja super parecida comigo, mas não é a minha irmã, vai partilhar, né, das suas experiências e também dar um apoio, né, nesse momento, nessa conversa. Ana, se apresenta. Claro. Olá, pessoal, eu sou a Ana, psicóloga clínica. É um prazer estar aqui, Fer, mais uma vez. E muito feliz de estar aqui partilhando de um momento nesse mês importante, que é um mês para a gente falar sobre a saúde da mulher, a saúde da mãe e maneiras mais confortáveis e amorosas de maternar. Isso aí. Alessandra, fala um pouquinho, quem é você? Vou começar agradecendo, né, o convite para estar aqui. Me sinto privilegiada de ter esse espaço de fala aqui, né, que eu considero muito importante. Essa campanha Maio Furta-Cor demorou para acontecer, né? Começou ano passado e já chegou com força. Então, estou bem feliz da gente poder ter esse espaço aqui de fala. Então, meu nome é Alessandra, eu sou dentista, não exerço mais a profissão. Sou casada com o Leandro e tenho 2 filhos, a Isadora, de 14 anos, e o Henrique, de 11. Obrigada, Alessandra. Seja bem-vinda. Carol? Eu sou a Carol, sou fonoaudióloga, sou casada, tenho o Lucas e também estou muito feliz de estar aqui com vocês, partilhando, né, minha experiência não só como mãe, mas também como profissional. E vamos lá. Obrigada, Carol. Obrigada por vocês aceitarem esse convite. Nós vamos falar, né, sobre mãe, mulher e maternidade e hoje direcionando para as mães que têm os filhos com desenvolvimento atípico. Né? Sabemos dos desafios da maternidade, dos desafios de viver em uma sociedade tão imediatista. Né? E para as mães que têm um filho com desenvolvimento atípico, tem tantos desafios pela frente. Então, a gente quer partilhar um pouquinho, elas toparam, né, fazer esse momento de partilha com vocês. Contem um pouquinho quem são os filhos de vocês. Pode começar, Alessandra? Vamos lá. A gente vai por ordem alfabética. Então, vamos lá. Ih, já dancei aqui, né? Então, a minha primeira filha hoje tem 14 anos, a Isadora. E foi uma gravidez planejada, esperada, muito tranquila, sem nenhuma intercorrência. E na hora do nascimento, houve uma intercorrência. Eu fiz o parto normal e havia 2 voltas de cordão umbilical no pescoço dela que não foram diagnosticadas. Então, ela sofreu uma importante falta de oxigenação. E aí foi aquele baque, né? Primeiro filho, e aí você sai do trilho. E demorou um pouquinho para a gente entender realmente o que estava acontecendo, né? Ela tem sequelas, principalmente motoras, que é a paralisia cerebral. E essa palavra, paralisia cerebral, ela levou anos para que fosse falada para a gente, sabe? É tudo muito obscuro, assim, né? Ai, olha, a gente, né, não sabe o que pode acontecer. Então, ela nasceu... Na hora do parto se percebeu ali, né, a intercorrência, mas houve também uma negligência médica, ela não teve os cuidados que ela deveria ter, hoje eu consigo saber disso. E aí, lá no hospital ainda ela começou a convulsionar, precisou entrar na UTI, nós passamos por 16 dias de internamento, 9 de UTI, mais 6 ainda para ela conseguir receber alta. Fez um primeiro exame, uma tomografia que detectou várias lesões cerebrais, e aí foi o momento que o nosso chão caiu, né? Com 1 semana de vida que a gente teve essa resposta do exame. E aí a gente caiu para a vida, né? Vamos fazer o que tem que fazer, né? Ou você congela na dor, ou você segue. E aí a gente seguiu, então ela precisou de muitos tratamentos, desde pequenininha, um intensivo de terapias. E foi se desenvolvendo dentro do quadro da paralisia, a gente considera 5 níveis, né? E ela tem um nível considerado mais leve. Então, ela não usa nenhum equipamento auxiliar de locomoção hoje, ela anda sozinha, ela é uma aluna de inclusão na escola.
E a gente foi vencendo esses desafios, né? E aí, no meio disso tudo, tem o Henrique. Eu e meu esposo já tínhamos o desejo de ter outros filhos. E aí, eu digo que o Henrique foi o meu grande ato de coragem, né? Porque você, numa maternidade tão exigente, tão diferente do esperado, embora eu acredite que nenhuma maternidade seja o que se espera, Sim. mas é muito abrupto esse rompimento, né? No caso de uma questão tão séria assim. E aí, quando a Isadora estava com 3 anos, quase 3 anos, nós partimos para uma segunda gravidez, né? E aí eu tenho o Henrique, eles têm 3 anos e meio de diferença, e foi uma experiência muito enriquecedora para todo mundo, assim. Até a pediatra da Isadora na época foi quem falou, a única pessoa que falou para mim assim, porque todo mundo falava, ai, vai ser tão bom para Isa, né? Ter um irmão, essa visão de que, ai, ela vai se desenvolver melhor. E a pediatra da Isadora olhou para mim e para o meu esposo e falou assim, vai ser uma experiência muito boa para vocês dois. Essa outra experiência de maternidade, né? E foi mesmo. Então, hoje a Isa está com 14 anos, o Henrique com 11, são 2 figurinhas incríveis. Ai, que delícia te ouvir, né? E que experiência, né? E que começo, né, da maternidade intenso, né? Foi. Bem intenso. Você fala um pouquinho pra gente, Carol? Claro. O Lucas também foi uma criança muito planejada, muito desejada, né? A gente esperou muito, a gente, né, planejou muito. E a gestação também foi tudo ok, nasceu bem. E o primeiro desenvolvimento dele até 1 ano, assim, foi tudo tranquilo, tudo dentro do normal. E ele teve, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, que a gente começou a perceber que ele parou de falar, parou de olhar. E como, né, eu sou, né, fono, eu também comecei a perceber alguns sinais, né? E aí a gente começou a perceber isso e, né, levou para ver e a gente descobriu que ele foi diagnosticado com autismo, né? E também pra gente foi para mim principalmente, né, por ser fono, por estar na área, foi realmente um choque, né, para mim. Passei por um período de luto, passei por um período de não aceitar, de fingir que aceito, né? Então, tive meus períodos bem difíceis, mas acho que como toda mãe, a gente tem realmente o filho que a gente precisa, né? Porque o filho não vem pronto, né? O filho vem da forma que a gente precisa e nós somos moldados, né? E a gente é moldado, a gente é transformado da forma que realmente o nosso filho precisa da gente. Então, e dessa forma ele foi se desenvolvendo, ele realmente faz terapias intensivas, como realmente o autismo precisa ser, né? Hoje a gente sabe que o autismo ele não tem mais aqueles níveis não tem mais aquelas escalas, ele realmente tem o espectro, né? Então, ele está dentro do espectro, porém, os sintomas e os sinais estão bem leves, né? Então, ele está na escola, dentro de inclusão, porém, é uma criança que precisa de muito pouco auxílio, muito pouca ajuda. Ele ainda está nas terapias intensivas, mas é uma criança que tem um desenvolvimento quase que normal, né? Está com 5 anos. E, em questão de desenvolvimento, a gente está bem satisfeito, né? Mas foi realmente um processo aí, né? Sim, um processo. Tem 5 anos e durante esse período, o digerir, o lidar com o diagnóstico. O lidar com o diagnóstico, lidar com a aceitação, né? Eu achei isso muito legal, Carol, que você falou. 2 coisas que eu achei muito interessante. Eu gostei quando a Alessandra falou que o Henrique foi um ato de coragem, porque foi, né? E eu achei lindo isso, porque realmente é desafiador passar tudo que você passou com a Isa. E a Isa, como responde bem a tudo, né? Deve ser muito gostoso poder acompanhar isso também. E eu gostei da sua fala, Carol, quando você fala de aceitação, porque eu percebo, assim, muito dentro dos consultórios, uma coisa que a gente precisa muito pegar é o fato da gente ir se acolhendo e aceitando as coisas como elas são, né? Não que a gente tem que passar a tolerar o que não é tolerado, não é sobre isso.
mas é sobre essa aceitação que faz a gente ficar pronto para os próximos enfrentamentos, né? Exatamente. Pronto para uma próxima gravidez, pronto para o tratamento, né? Uhum. E eu imagino, nós, profissionais da saúde, o nosso saber às vezes nos assusta também, né? E às vezes quando vem pertinho da gente, a gente fica... Quando é para cuidar do outro, parece que a gente tem mais condição do que quando é nosso. Então, Não há um envolvimento emocional, esse né? envolvimento emocional, eu imagino que você deve ter sentido, né? Eu acho que me Carol? atrapalhou muito isso, Ana. Eu acho que me atrapalhou muito o saber sobre o desenvolvimento, o saber sobre as terapias, né? Então, o que mais me incomodava era assim, ele até podia ter alterações de comportamento, ele até poderia ter alterações em relação a qualquer outro, comportamentos atípicos, mas ele não falar me incomodava muito, Sim. porque mexia comigo. Sim. Mãe fono? Mamãe Poxa. fono. Como que ele não fala? Imagina. Então, isso mexia muito comigo. Sim. Então, assim, ele não falar, para mim, era assim, o fim, sabe? Então, isso mexia muito comigo. Então, na hora que eu aceitei que ele tinha uma dificuldade, mas isso não tinha a ver comigo, que era uma dificuldade dele, eu tinha que aceitar que era uma dificuldade dele, e que por trás disso vinha outras coisas, que era relacionado ao desenvolvimento dele, que era relacionado ao autismo, e isso acho que as terapeutas foram muito importantes, né? Então, eu lembro que a fono dele falava muito isso pra mim, e que era uma coisa que eu sabia como fono, né? Carol, antes do falar vem outras coisas. E ela falava muito pra mim assim, quantos pacientes você já tinha dito isso? Ela falava assim, Carol, eu sei que você sabe disso, mas ela falava assim, antes do falar vem outras coisas. E assim, eu lembro muito que eu falava assim, eu só quero que ele fale mamãe. Eu quero ouvir ele falar mamãe. E eu acho que assim, isso pra uma mãe típica é algo tão simples, né? Né, Ale? Acho que... A sua fala, Carol, me trouxe duas coisas que me deixou aqui pensando, né? O primeiro, o fato da gente ser da área da saúde. Porque eu me lembro, assim, algumas vezes meu marido olhava pra mim, né? Meu marido é administrador de empresas, igual o então, meu, né? Meu marido é engenheiro, então Às você vezes ele imagina. falava assim, como que é o nome mesmo daquele negócio que a Isadora teve? O quê? Hipóxia. Hipóxia é uma falta de oxigenação. Nós, como área da saúde, a gente sabe todas as consequências disso. Então, eu pensava, é uma santa ignorância, assim, de... Isso não é meu, é dos médicos, eu tô enxergando a minha filha. Então, essa é uma dificuldade que eu acho que é comum a nós duas, né? De você saber ter essa visão. E uma outra coisa que a sua fala trouxe, que eu me identifiquei muito, assim, é essa aceitação. Talvez alguém que vá assistir em algum momento a gente aqui falando esteja nessa fase do diagnóstico. E é uma fase muito sofrida. A busca do diagnóstico e o receber um diagnóstico. Eu acho que esse corte muito grosseiro, assim, daquele sonho da maternidade. Então, aquela expectativa, e que é importante, e às vezes eu ouço assim, mas o diagnóstico não é destino, né? Ok, mas ele é um norte, ele vai graças a Deus, que te dá. Ele é um Mas marco, eu vejo o quanto falta, né? Talvez a Ana aí como psicóloga possa explorar isso, apoio emocional para essa família no recebimento do diagnóstico. Assim, você é encaminhado para uma fono, para uma terapeuta ocupacional, hidroterapia, ecoterapia, fisioterapeuta. Neuro, né? É uma lista gigante, mas ninguém fala pra gente sobre psicólogo. Nossa, achei isso tão interessante. E até a Fer tinha pensado, né? E uma das coisas era a gente trazer aqui quais foram as maiores preocupações que vocês tiveram nesse percurso, né? Então, quais foram as coisas que vocês se sentiram mais aflitas, não é? E achei que a Alessandra entrou aqui muito bem nesse assunto e a Carol falando sobre esse processo de aceitação em relação a ser fono, em relação à fala, né? E quando você traz isso, Alessandra, eu acho que a gente já pode começar a entender que é aí onde começam muitas das aflições de vocês, né? E eu concordo plenamente com você. Eu acredito que essa caminhada... são dois marcos. Você começar a perceber os sinais de que a sua criança já não está... Tem alguma coisa ali... Alguma coisa não vai bem. Isso, você vai percebendo isso. De você começar a perceber isso, aceitar isso
ir ao médico, do médico, começar o caminho para o diagnóstico, acho às que vezes essa são é anos. Isso que você falou leva anos. anos. No meu caso, foi muito rápido, né? Então, assim, o Lucas, com menos de 2 anos, né? 2 anos, a gente já fez esse diagnóstico, né? Então, ele começou o tratamento muito rápido, né? E eu sempre tive essa rede de apoio muito, muito próxima, né? Então, assim, a gente tem um processo de luto mesmo, mas se a gente tem esse apoio, é muito mais fácil. A gente elabora o luto, né? Exatamente. A gente tem sempre... Porque a gente vai ter os momentos, né? A gente tem os momentos que a gente fica mal, que a gente fica... Porque, realmente, a gente cria uma expectativa em cima de um filho que é uma expectativa nossa. E às vezes, se a criança não tem alguma dificuldade, ou não é uma criança típica, ela pode ter outras dificuldades que vão quebrar a nossa expectativa também, né? Então, a gente vai precisar de um suporte para tratar as nossas dificuldades, né? Então, eu acho que esse suporte é super importante para isso, né? Para tratar as nossas expectativas frustradas por conta, né? E pegando o gancho aí dessas preocupações, Ana, eu acho que no caso da maternidade atípica, né? Que é o tema que trouxe eu e a Carol aqui hoje, a gente tem essa questão do diagnóstico que a gente trouxe e uma preocupação muito grande em relação à maternidade típica, que eu até hoje não sei bem o que é uma maternidade típica, porque com cada mãe que você conversa nunca tem nada típico. Mas o grande ponto diferencial, no meu caso, que tenho uma filha com deficiência, é essa preocupação com a saúde. As questões de saúde que chegam muito intensas, né? De correr para terapias, para médicos, diagnósticos, exames. E isso é muito avassalador nesse início da maternidade. Eu costumo dizer que eu hoje consigo enxergar que eu tive boa parte da minha maternidade roubada. Porque era assim, ela tá aprendendo a mastigar. A Carol aqui é fono, vai saber do que eu tô falando. Então, a fono, olha, quando você colocar a papinha na comida, você coloca uma do lado direito e uma do lado esquerdo, porque a gente tem que estimular bilateralmente. Ok, mas aí eu não era mãe dando a papinha para minha filha. Eu era alguém tratando a minha filha. E assim era na hora de trocar a minha filha, assim era na hora do banho, assim era na hora de segurar a mãozinha. Segura a mãozinha dela, ela ficou com o lado motor mais afetado, o lado direito, né? Então, segura a mãozinha assim, quebra o padrão. Então, assim, começou a ser uma coisa tão mecânica e que você, quando você tá lá no meio, você não enxerga isso. E você quer fazer o melhor pelo seu filho. E é cobrado muito da família isso, assim, o seu filho só vai se desenvolver se você fizer o que tem que ser feito. Que cruel, né? E é muito cruel. Então, hoje eu olho para trás e quando alguma amiga me procura e vem conversar que tem os filhos menores, a primeira coisa que eu falo assim, curte a maternidade, né? Não, tem coisa que não dá, ok, mas tem coisa que dá, sabe? Quantas tardes eu passei com a minha filha brincando, mas era uma brincadeira com jogo para que ela fosse alfabetizada, era uma terapia, não era uma brincadeira solta, sem pensar o que ela quer, era com começo, meio e fim, planejamento, e isso é muito violento. Né? Você falando isso, Alessandra, me vem assim na memória várias mães que eu já atendi, que eu precisava reforçar muito isso, sabe? Você não é a terapeuta, você vai brincar com seu filho. Né? Porque vem exatamente disso, dessa cobrança. Tem que alfabetizar, ou tem que engatinhar, ou tem que forçar para andar, ou tem que desenvolver a fala. Aí começa a ficar uma coisa assim tão mecânica que perde esse vínculo, esse prazer, né? E fazer esse resgate mesmo, né? É uma coisa que eu tento fazer muito com as mães, né? Você vai brincar. Sem pedagogia, brincar, é sentar no chão, mas falta essa orientação, esse chamar a mãe e falar, olha, Uma né, coisa mais suave, né? calma, tá tudo bem, tem as terapias, você vai reforçar em casa, mas lembra de ser mãe, de brincar, né? É tão interessante que eu acho que nesse momento entra muito a questão da saúde emocional da mãe, né? Disso mesmo que vocês trouxeram, a gente visita tantos profissionais, a gente vai acessando tanta pessoa da área da saúde, e eu acho que esse momento é um momento que a mãe precisa que a saúde emocional dela seja tratada, sabe? Para que a mãe também entenda que tá tudo bem,
Você pode ter medo aqui agora, você vai precisar se fortalecer, você precisa ser uma mulher ainda. Se você tem uma profissão e quer levá-la em frente, leve ela em frente. Quer parar ela agora? Pare agora, mas você pode escolher. Às vezes, nessas horas, dá a sensação que os pais não têm mais opção de escolha por eles. E vira um misto tão grande, porque você para de atender as suas necessidades enquanto pessoa, para atender as necessidades só do filho, que é lógico, nós iremos atender, temos que atender. Mas é muito importante que não se deixe de atender a necessidade da mãe também ali, né? Da mulher. E quando vocês trazem isso, eu vejo assim, como é marcado a saúde emocional da mãe, ela começa a se distanciar bem aqui, né? Nessa hora que já se mistura as necessidades. A necessidade de quem que eu atendo agora? E aí a mulher passa a atender sempre a necessidade do filho. E a gente vai para o fim da lista, né, nas necessidades, e eu me lembro, e a psicoterapia me ajudou muito, né, eu parti para a psicoterapia depois que o caçula nasceu, né, que aí surtei de vez, né, você tem uma filha com deficiência, então assim, foi a hora que a coisa apertou mesmo que a gente vai ver. E eu me lembro da psicóloga falando pro meu esposo, assim, que ele, porque às vezes, né, eu quero sair, a gente combina, e aquilo era tão pesado para mim, porque assim, eu tinha que pensar quem vai ficar com a Isadora, o remédio da Isadora, quem vai ficar com o Henrique, e a psicóloga olhou para ele, e nós todas que estamos aqui temos os companheiros, né, que participam, muitas mulheres não têm, mas ela olhou para ele e falou assim, você tem que tirar ela disso. Olha que você lindo. liga para sua mãe e combina com a sua mãe, né? Porque eu pedi para minha sogra é diferente dele pedir para a mãe dele, né? Então, às vezes a gente está num ponto tão difícil que você precisa de alguém que faça, que vá ali e te resgate, né? Perfeito, então, você isso. ter a rede de apoio faz toda a diferença. E o companheiro, se ele tiver ali com esse olhar, né, ele pode ajudar bastante a gente nesse processo. Porque a gente fica mergulhado na maternidade, né? Eu acho que a gente falar assim de ter filho com desenvolvimento típico, atípico, a mulher ela mergulha nessa relação, né? Tudo preocupa, tudo é um desafio, né? E precisa ter esse olhar mesmo, né? Dos companheiros ou de alguém, de uma mãe, de uma sogra, uma tia, né? Para ajudar mesmo a falar, vem aqui. E eu vou aproveitar para falar de mais uma preocupação aqui que a gente está trazendo, falando especificamente da maternidade atípica, que aí entra na questão do preconceito, né? Que é algo que a gente sente desde muito cedo. Quando a criança tem uma deficiência visível ou uma dificuldade motora, algo que as pessoas percebam, é algo que atravessa muito fortemente essa maternidade, porque acho que nasce junto com a mãe essa coisa da comparação, né? Meu filho já tá andando, já tá falando, já reconhece cor. Isso é meio... toda mãe tem que se desligar um pouco disso. Mas toda mãe tá olhando no cantinho ali o que tá acontecendo com os outros. E até é realmente importante essa média de desenvolvimento para que se diagnostique quando tem algo fora. Mas, por exemplo, no caso da minha filha, né? Então, em todo lugar que você vai, né? Ai, que bonitinha, quanto tempo ela tem, né? Tá no colo, tem 9 meses. Ai, que linda, tá engatinhando por tudo, né? E a pessoa não fala por mal, mas aquilo é né? Não tá engatinhando, ela ainda não engatinha. Então, assim, vai crescendo com esses marcos muito diferentes, né? Que vai marcando que ela não alcançou. E aí, quando começa a crescer, você começa a entrar em contato com o preconceito, né? O despreparo. Algumas pessoas são preconceituosas e eu digo hoje que estou mais elaborada para falar a respeito disso, né? Que não é nem por mal. Não. É uma cultura mesmo. As pessoas às vezes não sabem o que falar e falam coisas desrespeitosas muitas vezes, sabe? A gente passa uma ignorância também. Ignorância. Uhum. E hoje eu enxergo assim que as crianças, de maneira geral, elas são apenas curiosas. Uhum. E é muito legal que essas crianças possam se aproximar das crianças com deficiência e explorar essa curiosidade para entender que existe a diferença. Mas os adultos não estão preparados. Então, assim, a minha filha, ela baba até hoje, ela não consegue controlar a saliva. E se você vê um bebê babando, ok, né? Mas conforme começa a crescer, chama atenção. E chama a atenção de todo mundo, mas o adulto ignora. E as crianças ficam olhando. Então, várias vezes aconteceu de alguma criança entrar. Então, você entra no elevador, entra uma mãe com uma criança e olha...
ai mãe, ela tá babando, e aponta, né? E essa mãe quer se jogar no fosso do elevador e sumir porque ela não sabe o que fazer. E quando a gente tá forte, já elaborou isso e enxerga isso como uma oportunidade, né? A primeira coisa que eu fazia era olhar para essa criança e falar, ai, você viu? Ela tem um dodói dentro da cabeça e ela não lembra de engolir a saliva. Mas se você falar assim, Isa, engole a saliva, ela engole. E aí essa criança na hora vira e fala, Isa, engole a saliva. E a Isa já abre um sorriso e essa mãe vai relaxando, assim. E sai todo mundo sorrindo do elevador. Então, eu enxergo hoje várias situações em que a gente pode aproveitar para ensinar as pessoas, porque ninguém sabe lidar. As pessoas com deficiência, historicamente, até muito pouco tempo, estavam escondidas em casa, né? Era uma vergonha, tem até questões religiosas ligadas, né? Como um castigo, então essa família, né, tem um pecado grande para receber esse castigo, então quantas pessoas eu sei de histórias que quando essa pessoa com deficiência que faleceu é que os vizinhos, os amigos souberam que havia uma pessoa com deficiência naquela casa, né? Muito novo, e hoje eu consigo enxergar como uma oportunidade da gente trazer, né, o conhecimento. É bem interessante a Lê falar isso, porque realmente eu acho fantástico as escolas hoje abrirem mais a inclusão, não só para as crianças que têm dificuldade motora, alteração motora, mas também para as crianças que têm o espectro, porque eu acho que as crianças típicas, né, elas precisam desse convívio, elas precisam do convívio atípico, elas precisam do convívio do diferente, né, porque eu acho que muitas vezes as escolas, a sociedade está perdendo um pouco o controle do bullying exatamente por isso, porque eles não estão sabendo lidar com o diferente. Né? O Lucas, ele já teve algumas situações de bullying, já teve algumas situações, e não com crianças, tá? Com os pais das crianças, porque quando ele não conseguia falar, ele tinha muita dificuldade em morder. Então, eu já vivi várias situações de ser excluída do WhatsApp, de ser pelos pais, sabe? De grupo de pais ser excluída de WhatsApp, porque ele mordia, sabe? Do Lucas ser apontado em shopping, sabe? Eu já vivi situações bem sérias mesmo, por uma criança que tem uma dificuldade social. Então, não é uma deficiência visual, não é uma deficiência visível, desculpa. Não é uma deficiência visível, é uma dificuldade comportamental. E é interpretado como um malcriado. Como uma criança, né? Ele não é normal. Eu já ouvi muito isso também. Ele não é normal, ele é, né, ele Essa é retardado. mãe não coloca limite, né? Eu já ouvi, ele é retardado. Eu já ouvi isso. Nossa, começa pela Gente, nomenclatura. Eu já ouvi A isso. gente vê a própria imprensa. Exatamente. Quantas vezes eu conversei com repórteres a respeito de pessoas com deficiência e eu montei, né, um esqueminha de vários terminologia, o que era, o que se usa hoje. E toda vez que eu converso com um repórter, eu ofereço, olha, eu tenho um material, você quer? Ninguém nunca me pediu. Porque, é os especiais, as pessoas especiais, as pessoas com necessidades especiais, que são termos que nem se usam hoje, mas ninguém nem quer saber, né? E, é só um nome. Não, gente. Não, é importante você nominar, é importante você saber do que você está falando, né? E eu acho que é muito importante mesmo, porque, por exemplo, na sala do Lucas, além do Lucas estar no espectro, tem um outro amiguinho que também tem uma deficiência motora, né? Então, na salinha, e eles... tudo ok na sala. Então, dá certo, a professora... Então, assim, poderia... A própria salinha dele poderia se incomodar, falar, é muita coisa para uma salinha. Não, ok, sabe? As mães, ok. Então, eu acho que é essa sociedade que todo mundo quer viver. O diferente, para todo mundo conhecer o diferente, sabe? E viver melhor. Agora, uma sociedade onde todo mundo acha que o diferente é esquisito e ninguém sabe lidar, vai virar o que está virando talvez hoje, né? O bullying, todo mundo achando que o bullying é normal, todo mundo achando que comportamentos inadequados são normais, né? Comportamentos agressivos são normais. Então, eu acho que a gente realmente precisa disso, Ale, sabe? E nossa, e quantas vezes eu conversei com crianças em festas que encontram Isadora, tia, ela é especial, né? Que é um termo carinhoso que os adultos não
não devem usar mais, mas eu entendo quando a criança fala, na minha escola tem também uma criança especial. E todas as vezes que eu... Nossa, que bacana! E o que essa amiga tem? O que esse amigo tem? Eu não sei. Uhum. Então, assim, só é diferente. Então, olha a importância de ir descobrindo. Nossa, tem paralisia cerebral, tem autismo, né? Tem síndrome de Down. De você nominar e começar a perceber que é uma diversidade. Porque eu achei muito interessante, Carol, a sua fala. Eu já fui retirada de grupos de WhatsApp. Não é criança que retira. Não. É adulto. A criança replica o comportamento que ela tem dentro de casa, a maneira como ela enxerga o diferente. Exato. E aí ela tem medo, receio. Sim, a gente vem com essa herança de violência, porque assim, a gente cresce com uma ideia que violência é abuso sexual, ou agora, né, o pessoal tá mais falando, é uma violência verbal, ou é uma violência física, né, uma agressão física. Mas, na verdade, a gente está rodeado de inúmeros ciclos de violência aí dentro dos nossos contextos familiares, historicamente. E a nossa maneira de ensinar vem sendo muito violenta, desde que a gente fala o mau comportamento. Por que é o mau comportamento? Não é? Por que nós não evoluímos a ponto de entender que a criança passa por fases de desenvolvimento? Por que nós não entendemos que uma criança de 2 anos, ela não tem regulação emocional, ela não está mal comportada, ela não sabe regular, né? Só que olha como é violento já. A pessoa tirou o filho da escola onde minha filha estudava, eles iriam para o 1º ano, e uma pessoa, fiquei sabendo, né, por terceiros, tirou o filho da escola e falou assim, não, com uma criança especial na sala, no rendimento, 1º ano, gente, o rendimento vai cair, eu vou mudar minha filha de escola, porque... E aí, onde é que fica a humanidade, né? Ela não sabe as perdas que o filho dela vai ter, né? Sim, exato. E essa questão do preconceito, isso é ensinado. A criança não nasce preconceituosa, né? Eu acho que isso tem que deixar bem marcado. Porque eu já ouvi, assim, de mães falarem, colocarem na conta dos filhos, né? Mas isso é comprovado, isso tem estudo, né? Eu acredito, em momentos como esse, no trabalho que você faz, até eu gostaria que você falasse um pouquinho também, né? Eu acredito nesse movimento para uma mudança de comportamento, né? Vocês comentaram que existe sim uma ignorância, né? Mas eu acho que hoje não cabe mais falar que falta informação, porque informação tem muito, né? Tem muita coisa boa na internet que a gente sabe, a gente tem condições de filtrar e pesquisar, né? Então, eu acho que não cabe mais fala de coitadinho, coitadinha, da mãe super-heroína, que Deus tem planos para você, gente. Tem para todos, né? Tem para todo mundo, né? Que violento, que cruel isso daí, né? Até que também a gente está com o tempo um pouco apertadinho, mas eu gostaria muito que vocês também pudessem colocar algumas falas, porque eu acredito que nesse modelo as pessoas que vão assistir esse vídeo possam repensar as suas falas, né? Você comentou, né, Alessandra, quando a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Que para você tá elaborado, né? Para você tá tudo bem. Elaborado até uma de vez em quando, né? De vez em quando. Altos e baixos. Aquele início, o diagnóstico, né? A condição dela está elaborada. Sim. Algumas falas, né? Que tem muito. Eu já ouvi de muita gente, assim, de estar no elevador. Eu atendo algumas jovens, crianças, né? Que têm uma deficiência e de entrar no elevador, acompanhando até o térreo, no meu consultório, e as pessoas falarem com um adolescente no diminutivo. Infantilização. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Você tá na tia? Mas ele, com um repertório ótimo, falou assim, ela é a psicopedagoga. Do jeito dele, falou esse nome horrível, né? Complicado. Ela é a minha psicopedagoga, né? Ai, que bonitinho. Olha, você tem que usar máscara, senão você vai ficar dodóizinho. Ele olhou pra mim. Dodóizinho. Que demais. Eu falei, uau, esse cara tá, né? Então, assim, gente, não, né? Não tava tratando de um bebezinho ali, era um cara, sabe? Né? E eu queria muito ouvir vocês, assim, dessas falas, né? Vamos colocar para fora? Coloquem o que incomoda, o que não é adequado, para essas pessoas ouvirem, começarem a pensar um pouco mais sobre isso. Eu entendo que muitas vezes não é por mal mesmo, né? Que vem aí de uma ignorância, mas a gente precisa falar. Sim, né? Levar informação, né? Isso. A infantilização, o diminutivo vem dessa infantilização e de tentar
deixar bonitinho uma situação que eu não sei lidar, né? Então eu ouço também, é um downzinho que tem na escola do meu filho, né? Como se aquilo assim, é um especialzinho. Então, dizer o termo correto, para quem está assistindo a gente e não sabe, o termo correto é pessoa com deficiência, né? Não é o termo mais lindo do mundo, eu acredito que ainda vai surgir um melhor, mas foi feita uma convenção para se chegar nesse termo, né? E justamente pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência, né? Então, como é que eu me refiro a ela? Pelo nome, né? Como é que você se refere às pessoas? Pelo nome, né? Olha, síndrome de Down, você não fala isso para uma pessoa, né? Mas eu não sei se ela sabe falar. Se dirija a ela, se ela não responder, com certeza o acompanhante vai dizer, ela não fala, Sim. né? Então, tem que perder esse medo. Então, o diminutivo, a infantilização é muito comum. E aí a gente entra numa coisa que acho que a Carol vai se identificar muito, né? Nessa romantização da maternidade. Essa semana eu li muito legal, assim, num post de uma mãe que é ativista aí na maternidade atípica. Ela se apresentava assim, prazer, eu sou a mãe que todos admiram, mas que ninguém quer ser. Nossa, isso é porque, forte. uau, você é guerreira, nossa, você é demais. E aí, o resto do pensamento que não vem verbalmente mas graças a Deus que eu não tenho que passar pelo que você passa. É isso, né? As pessoas admiram, mas elas não querem. Então, como é que você admira uma coisa que você não quer, né? Muito eu entendo, porque assim, antes da Isadora, eu nunca tinha convivido com uma pessoa com deficiência, eu não tive, né, na escola, na família, e aí você entra nesse mundinho e começa a entender muitas coisas, e o comportamento, que às vezes até eu e meu esposo, a gente fala assim, será que se a gente não tivesse a Isa, a gente também não estaria fazendo coisas assim, né, que não são legais sem perceber? São coisas que você fala e atitudes que você tem que você vai no embalo. Então, por isso que é importante esse momento de fala e as pessoas saberem cada vez mais, e eu acredito muito na escola, nas crianças. Eu falei aqui, né, que elas são curiosas e você tem que sanar essa curiosidade para que elas entendam, porque é um meio de transformação, né? Que amanhã são jovens, adultos e que a gente vai conseguindo mudar a sociedade. Você falou para eu falar um pouquinho do trabalho que eu faço, né? Eu trabalho numa associação aqui na nossa cidade, em Londrina, que chama AFEL, Associação Famílias Especiais de Londrina, que surgiu de uma união de mães, né, lutando pelo básico mesmo, fraldas, dietas enterais, se reuniram, se organizaram e aí foram chegando outras famílias e foi ganhando uma estrutura mesmo de associação com CNPJ e o nosso trabalho, o foco é socioeducativo, é ocupar os espaços com pessoas com deficiência para que essas pessoas sejam vistas, inclusive como consumidores, porque as pessoas com deficiência não são vistas como consumidores, gente. É impressionante. Essa semana na associação nós tivemos uma live com uma pessoa que faz moda inclusiva e dá curso para moda inclusiva. E ela dizendo dessa dificuldade, assim, que as pessoas, quando ela fala que ela faz moda inclusiva, acham que é caridade. Então, assim, mas você cobra pelas roupas? Gente, ela tem uma marca de roupa, né? Ela vende roupas. É meu negócio. Né? E é inclusiva mesmo, porque não são roupas exclusivas para pessoas com deficiência. São roupas que servem tanto para quem tem alguma deficiência como para quem não tem. Ela fez a live com uma blusa que tem um detalhezinho assim que você enfia o dedo para você arrastar a manga. Uma coisa super simples, assim, e para quem não usa, aquilo é um detalhe, né? Então, assim, é confundido ainda, inclusive, com... é uma pessoa carente. Existem pessoas com deficiência, carentes e que passam muitas dificuldades, mas existem pessoas com deficiência que não são carentes. Então, quando você joga nesse saco, né? Pessoas com deficiência. Você está falando de uma diversidade enorme, de deficiência intelectual, deficiência motora... né? Tem pessoa rica, tem pessoa pobre, tem pessoa que estudou, tem pessoa que não estudou. Não dá. Você quer ver um exemplo? Como eu tenho esse trabalho na FEL, e aí as pessoas que me conhecem, a Alessandra trabalha lá naquele negócio que lida com pessoas com deficiência. É comum eu receber uma mensagem assim, um conhecido tá com uma vaga de emprego na empresa dele, né, para preencher a cota, para pessoa com deficiência. Você conhece alguém?
é a única informação que vem, pessoa com deficiência. E aí, eu digo assim, que é como você dizer assim, nossa, eu preciso contratar um funcionário loiro. Tá, mas ele precisa digitar, ele precisa dirigir, ele tem que saber ler, ou é só para preencher a cota e colocar ele numa cadeirinha no canto e não pagar a multa, porque você... Então, assim, a gente está lá atrás ainda. E, Carol, a gente ainda tem a chance, né, de estar com os nossos filhos aqui em 2022, que já rodou muita coisa. Você pensa há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, o que era isso, né? Então, essas frases do, você é guerreira. A campeã, para mim, é assim... Deus só dá filhos especiais para mães especiais. Essa dói, e a pessoa não fala por mal, eu sei, mas né, se você tá vendo isso, assim, tira isso do seu repertório, porque não, e é uma realidade, a gente tá falando aqui do que é real, sem romantizar. Existem pessoas com deficiência que nascem em lares completamente desestruturados, que sofrem violência, né? Não é... Vamos parar de romantizar, né? Toda maternidade ali é difícil, tem os seus aspectos e não tem nada sobre ser um presente ou um castigo de Deus, né? É um filho, é uma pessoa. Assim. Eu acho que é bem isso mesmo. Acho que antes de ser um filho atípico, é um filho, né? Então, eu acho que parece meio clichê, mas é o rótulo, né? Eu acho que é muito ruim o rótulo. Sabe? Eu não gosto disso também, nunca gostei. Tanto é que, assim, uma coisa que me incomoda, talvez, mas isso é uma coisa minha, né? Eu não sou muito de rede social, mas é uma coisa minha, né? Então, às vezes, tem muita gente que, às vezes, nem sabe que meu filho tem espectro, né? Porque eu não sou uma pessoa de postar as coisas, então acho que pode ter gente até que vai ficar meio chocada, assim, sabe? Fala, nossa, mas seu filho, né, é autista? Nossa, você nem posta? Por que eu tenho que postar? Por quê, né? Porque eu tenho que, né? Sim. Porque eu tenho que ficar levantando bandeiras. Eu não acho que... Não tenho nada contra as pessoas, né, postarem, mas é uma coisa minha. Sim. Né? Então, uma coisa que me incomoda é isso que a Lê falou, da pessoa ficar falando, a mãe é guerreira, a mãe é isso. Eu acho que todas as mães são. Isso. Todas. Uma coisa que a gente estava comentando até antes da gravação é sobre a amamentação, né? Que eu estava falando que eu tive muita dificuldade, né? Por eu ser fono, era uma coisa que eu jamais acharia que eu ia ter que eu teria dificuldade. E é uma coisa que eu tive muita dificuldade. Então, eu acho que todos os aspectos da maternidade são difíceis. Né? Então, eu acho que a criança ter uma deficiência, seja ela qual for, é difícil, né? Mas eu acho que vários aspectos da maternidade também são, né? Sim. Então, acho que a criança ter uma dificuldade motora, ser autista, eu acho que é difícil porque envolve outros aspectos que demandam muito da gente, né? Então, a gente talvez não tenha aquele tempo hábil que a gente gostaria de ter, né? Então, por exemplo, eu trabalho, mas eu tenho que levar meu filho nas terapias. Então, por exemplo, depois da escola ou depois do meu trabalho, eu poderia ir no shopping. Não dá, eu tenho que levar na terapia. Ele tem terapia, ele tem natação, porque ele tem que fazer um esporte, ele tem que ir no Kumon, porque ele tem que melhorar isso. Então, assim, acho que talvez é um desgaste maior, né? Para a mãe atípica, né? Para a mãe de uma criança atípica, é um desgaste maior porque a gente tem as terapias, né? Mas eu vejo que, às vezes, assim, coloca, às vezes, um peso muito grande em cima, sabe? Como se a gente tivesse que... Nossa, não vejo isso. Eu acho que sou como uma mãe qualquer que tenho que levar meu filho nas terapias, tenho uma rede de apoio grande, tenho minha mãe, tenho minhas irmãs, tenho meus cunhados que me ajudam, tenho, graças a Deus, porque senão a gente também, né, meu marido, e a gente tem que ir se virando. Mas eu acho que algumas falas também me incomodam em relação às nomenclaturas, que é o que a gente estava falando. Eu acho que as pessoas realmente hoje não têm mais espaço para uma ignorância,
Eu acho que hoje tem muita informação em relação às nomenclaturas, em relação às doenças, em relação às patologias. Então, acho que não tem mais espaço realmente para ignorância. Falar, ele é retardado, ele é isso, ele é aquilo. Eu acho que Aleijado, não tem. né? Aleijado. Não tem mais espaço para ofensas. Porque eu acho que quando você dá um nome inadequado para uma criança que tem alguma deficiência, você está ofendendo. Né? Você está ofendendo não só uma criança, mas você está ofendendo uma classe toda. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com as nomenclaturas, para a gente respeitar não só a criança e a família, mas a gente respeitar também uma classe toda, né? E é interessante isso, né, Carol? Porque essa coisa, ela vem como, ela desqualifica o indivíduo, né? E isso é muito triste e muito desrespeitoso. Eu digo até assim, não é que todo mundo vai se aprofundar e estudar, né? Nós vamos estudando aquilo que a gente tem mais interesse, mais afinidade. Claro. Mas se a gente partir de um princípio que nós podemos ser respeitosos, que a nossa comunicação pode ser uma comunicação menos ofensiva. Essa palavra que você usou, Carol, eu vejo assim que ela nos falta isso no dia a dia. Nos falta, porque às vezes eu tenho a impressão que até quem está dizendo que não tem intenção de te ofender, de te magoar, nós já precisamos começar a entender que tem coisas que não é intenção ou não intenção, não precisam ser ditas. É verdade. Não são mais ditas, porque é desrespeitoso. Porque mesmo se eu estivesse falando assim, eu ouvindo vocês, assim, uma coisa, e isso eu me coloco aqui como pessoa mesmo. Uma coisa que me incomoda muito é a gente ter que ficar justificando se é típico ou atípico. Nossa, É uma pessoa. Precisa de respeito. Parece que veio uma onda, assim, é muito bonita a escola falar que ela é inclusiva, não é? Lindo. O meu coração dispara, Né? porque eu já estava querendo falar sobre escola, É lindo. sabe? Que é Fer, onde eu quero ouvir vivo você, ali. Fer. E isso que eu ia dizer, eu quero ouvir Nossa, você, eu tô Fer. aqui pensando em tantas coisas, porque... Exato. Fala, vem essa propaganda linda e aí às vezes eu me pergunto, isso é real? Isso é genuíno? Isso é responsível, né? Ou isso é marketing? Tá aí uma outra preocupação das mães atípicas, porque as mães típicas, né? Pensam, será que eu vou gostar dessa escola que eu escolhi? E a gente pensa, será que essa escola vai aceitar o meu filho? Será que é verdade é um isso? medo, né, de não aceitar, né? E eu fico nos bastidores, né, então, das escolas. Então, eu tô como terapeuta, então, às vezes eu saio de cabelo em pé. Às vezes eu saio com o coração calminho, mas às vezes eu saio aflita, né? Porque, assim, é uma comunicação, é uma questão do diálogo, da conversa, do respeito, que a gente vê isso como um todo. Gente, dentro da escola, a gente está falando de um ambiente onde tem profissionais que estudam educação, desenvolvimento humano e que trabalha com a heterogeneidade. Uau! Né? E a gente eu encontro, assim, várias barreiras, várias resistências e uma falta de conhecimento, assim, gigantesca, né? Então, assim, existem muitas escolas preparadas, né? Eu trabalho junto com as escolas. Tem muita escola que não tem conhecimento, mas está super disponível para aprender, dá acesso aos profissionais, né? Então, a gente faz um trabalho bacana, dá as mãos com a família, com a escola, e o trabalho flui, porque o nosso objetivo é a criança, né? Agora, tem muitas... Eu já ouvi tantas coisas que eu ainda vou escrever um livro. Mas, assim, uma das coisas mais marcantes, assim, que eu ouvi na vida e que eu quero muito partilhar aqui, espero que muita gente de escola ouça isso, por que eu vou adaptar um conteúdo, por que eu vou ser bonzinho aqui na escola se a vida não é uma vida não vai ser boazinha com essa criança? Aquilo foi uma das coisas mais violentas que eu ouvi na vida, sabe? Que eu falei, olha, é aqui que ela precisa dessa organização, né? Dessa adaptação, adequação, para que ela consiga avançar e conseguir responder quando ela sair desse ambiente, né? Vocês vão dar todo o suporte junto com a família para essa criança. Né? Não é questão de ser bom, não é questão de passar a mão na cabeça, não é facilitar o material. Então, assim, aquilo revelou para mim uma falta de conhecimento tão grande sobre as necessidades de uma criança em situação de inclusão, sabe? Então, eu fiquei pensando... E olha, e colégio grande, sabe? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? E eu acredito que é esse movimento que a gente vai
começar a quebrar padrões, que a gente vai começar a colocar as pessoas para pensarem um pouco, né? Não é mimimi, que eu ouvi muito isso, tá? Agora, Maio Furtacor, ai, que mimimi, saúde mental. Gente, eu ouvi isso, como a gente tem que, né, se segurar, assim, conseguir falar, assim, de um jeito, né, que não tem uma comunicação não violenta. Vamos aplicar aquilo que a gente acredita. Vamos aplicar aquilo, porque, olha, internamente é uma explosão, sabe? Sim. Então, assim, convido vocês, né, para a gente ter um novo bate-papo, para a gente poder falar, de repente, um pouquinho mais sobre essa área escolar, né, que eu acho que é importante ouvir vocês, ouvir as escolas também, né, eu acho que é legal a gente dar esse espaço, porque tem muita escola que faz um trabalho muito bom, Com certeza. né, e também poder movimentar escolas que estão ainda caminhando, né, que têm o interesse, mas que ainda estão a passos lentos. Olha, eu gostaria de ouvir cada uma de vocês, né, falamos aqui de muitas situações desafiadoras, né, em meio a tudo isso, a gente não pode esquecer, vocês não devem esquecer, são mulheres, né, tem os maridos, né, precisa sair também, né, sair dessa condição somente maternidade, né, e a gente sabe o quanto isso é desafiador. Como que vocês fazem para cuidar da saúde mental? Uau! Quer começar? Saúde mental, um desafio, né? Uma coisa que eu acho que me ajuda muito é o meu trabalho. Eu me dedico bastante ao meu trabalho, né? Atividade física, né? Uma mulher não pode deixar atividade física, jamais. Uhum. Eu acho que a atividade física realmente é algo que melhora muito a qualidade, a saúde mental, melhora não só o físico, mas o mental, né? Você se encontrou na atividade física, né? Porque tem gente que odeia, que não se Eu acho que a atividade encaixa. física, ela tem dois, né? Você odeia e ama, né? Assim, tem hora que você dá aquele baque que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que a atividade física, ela realmente ajuda, né? Ela tem ela tem um lugar realmente importante na vida, né? Na nossa vida diária. A gente tem que tentar encaixar, não tem como. Para mim é uma necessidade, né? Talvez não é assim um amor, né? Mas é uma necessidade, né? Eu tento colocar, assim, uma vida social, eu e meu marido. A gente tenta, né? Mas não é, assim, algo também, né, frequente. Mas a gente tenta, sim, colocar. Mas eu tento fazer coisas pra mim, sabe? Relacionadas a fazer a mão, o cabelo, coisas pra mim, sabe? Sim. Isso eu tento fazer. Autocuidado, né? Autocuidado. Isso eu tento, uma rotina, sabe? Isso eu tento fazer, sim. Né? Mas eu acho que hoje o que realmente me tira muito da rotina de ser somente mãe é o meu trabalho. É o que me tira desse meu papel somente de mãe, sabe? Porque, né, acho que quando eu chego em casa, realmente é a mamãe, né? A gente entra a mãe, né? Entra a mamãe e aí só mamãe, né? Só a mamãe. Só a mamãe. Mas aí o meu trabalho realmente me ocupa um tempo grande, né? Durante o dia eu trabalho bastante horas e acho que é o que hoje me deixa mais... É gostoso. Tira, assim, um pouco desse meu papel e eu me realizo bastante também com o meu trabalho. Ótimo. Muito bom. Fantástico. Eu sou muito visual, eu fiz umas anotações aqui. E a primeira anotação que eu fiz foi sobre exercício físico, assim. Porque você não tem como desvincular a saúde mental do físico, né? Se você não tá bem, não tem como. E aí, eu chamo atenção, assim, nessa minha realidade de crianças com dificuldade motora, do tanto que essa mãe é exigida fisicamente, porque a gente tem um contato físico muito mais prolongado do que numa maternidade típica. E olha que a minha filha não é usuária de cadeira de rodas, mas no caso de um usuário de cadeira de rodas, é a criança mais, né? E mais a cadeira de roda, e uma criança que vai se tornar um adolescente, um adulto, né? Então, assim, não é uma opção. Exercício, não gosto. Não tem essa opção. Vá achar algo que encaixe, mas tem que fazer. Então, eu acho um pilar super importante, o cuidado com o exercício físico, né? A saúde física. E aí, duas coisas que eu anotei que eu acho que é importantíssimo, assim, para você se manter nessa saúde mental aí caminhando, né? Equilibrada, é a rede de apoio
que pode vir de familiares, do companheiro, Da o escola. café, terapia da escola, né? Você tem que ter. E eu acho que o grande desafio para mim foi assim, ter a coragem de pedir, né? De você mostrar vulnerabilidade, dizer eu preciso de ajuda, né? Você que também pode... quer por terra essa coisa da mulher guerreira que tudo suporta, totalmente. né? Quando você pede ajuda. E aí você ter alguém para ficar com... Hoje mesmo, né? Fui no salão, pintar o cabelo, liguei na minha mãe, dá para Isadora ficar aí, porque ela não podia ficar sozinha em casa, o caçula tinha um compromisso. E assim, você conseguir pedir, né? Sim. Por um tempo para mim, que isso foi muito difícil por muito tempo. Nossa, mas você vai pedir para alguém cuidar do seu filho para você ir pintar o cabelo e pintar a unha? Sim, eu vou. É isso aí. Absurdo, né? E isso muitas vezes vem internamente, não é só externamente, né? A gente não se permite, né? E aí o terceiro pilar, que a Ana, né, sabe bem, que é a psicoterapia com o psicólogo. Porque é muito importante você ter alguém preparado, porque a café-terapia é uma delícia, uma conversa com um amigo, mas a café-terapia, a psicoterapia não são excludentes, né? São coisas diferentes e que atuam de forma diferente na nossa saúde mental. Então, às vezes, você precisa mesmo de um profissional que te traga para esse centro. Inclusive, a minha decisão de parar de exercer a minha profissão, que inicialmente seria por um tempo e depois... até um momento em que eu decidi que eu não queria mesmo voltar a exercer odontologia, porque não me cabia mais, foi uma decisão junto com a psicóloga, assim, dela ir comendo pelas beiradas e me fazer enxergar que eu tava numa loucura, né? E pra quê? Então, de conseguir centrar e tomar essa decisão. Então, assim, acho super importante a psicoterapia, que ainda tem muito preconceito, a gente está em 2022 e ainda, nossa, mas precisa, né? A depressão pós-parto, que muitas vezes não é falada, e na maternidade atípica você passa por vários momentos. Hoje eu olho para trás e identifico vários momentos sombrios, assim, que eu passei, né? Eu acho que quando você tem um filho atípico, é impossível você não ter um apoio psicológico. Eu acho muito difícil. Né? Eu falo por mim e pelo que a gente vê, né? Você precisa desse suporte, desse amparo, né? Eu, desde que a gente começou os tratamentos, a gente tem todo um suporte, né? Então, é uma coisa já vinculada, o tratamento, as terapias do Lucas e eu e meu marido com as terapias também psicológicas e as orientações, porque no caso do Lucas, né, como é do espectro autista, a gente precisa ter muito esse suporte para o comportamento que eles, né, para as terapias de comportamento que eles fazem na clínica, a gente executar em casa, né? Porque no caso do autismo, no caso do Lucas, ele não tem nenhuma dificuldade motora, nada. É uma dificuldade exclusiva do comportamento e da fala, né? Porque tem alguns autistas que têm dificuldade motora, global e tal. No caso do Lucas, não. Ele não tem nada. Mas a questão comportamental e da fala, a gente precisa muito desse suporte para executar em casa, né? Mas mesmo que ele tivesse outras dificuldades, por exemplo, no caso do autismo, a questão psicológica é muito importante, né? Pra gente ter esse suporte. E eu acho que qualquer mãe que tem um filho atípico precisa desse suporte. Por várias dessas questões que a gente estava conversando, né? Então, acho que isso que a Lê falou, que é esse pilar importante, que é a psicoterapia, esse suporte, eu acho que é fundamental. E é uma pena que a gente não tem isso na saúde pública, né? Se já é difícil no privado, né? Nem caminham para tantos profissionais e não encaminham para o psicólogo, imagina na saúde pública. Né? Mas tem algumas universidades, né? Tem convênio, oferecem aí por um valor simbólico, né? Eu acho que é uma questão mesmo de se informar. Algumas igrejas até têm centros sociais, né? Que também oferecem esse trabalho. Algumas psicólogas também fazem um trabalho voluntário na clínica, determinam ali uma quantidade, né? E fazem um trabalho voluntário. Eu acho que é uma questão de ir mesmo movimentando e procurando, né? Gente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço demais. A conversa foi muito rica, foi muito proveitosa. Espero que, né, chegue aí e acesse muitas famílias esse conteúdo, né? E eu espero que a gente possa gravar mais momentos. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.